Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é mais um vídeo da nossa série de Química Orgânica numa abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo nós vamos tratar da classificação dos carbonos em carbono primário, secundário, terciário ou quaternário, e também da classificação das cadeias carbônicas em diversas categorias. Bora pro conteúdo? E a classificação dos carbonos que participam de uma determinada cadeia carbônica, ela é feita de acordo com o número de carbonos aos quais aquele carbono está ligado. E as classificações se diferenciam em primário, quando um carbono está ligado a apenas um outro carbono, secundário, quando o carbono está ligado a dois outros átomos de carbonos diferentes, terciário, quando um carbono está ligado a três outros carbonos, e quaternário, quando um carbono está ligado a quatro outros carbonos. E realmente essa diferenciação aqui é muito simples. Nós temos que olhar átomo por átomo de carbono e classificar nessas categorias. No etano, que é uma cadeia carbônica de dois carbonos ligados entre si, completando com 3 hidrogênios cada um deles, ambos os carbonos são classificados como primários, porque tanto um quanto o outro estão ligados a um único outro átomo de carbono. Já no propano, uma cadeia de 3 carbonos ligados em sequência, com hidrogênios suficientes para completar as 4 ligações de cada carbono, portanto 3 no primeiro, 2 no intermediário e 3 no terceiro, os carbonos das pontas da cadeia são carbonos primários, pois estão ligados apenas ao carbono central. Já o carbono central é um carbono secundário, pois está ligado a 2 carbonos diferentes, os 2 carbonos da ponta. No ciclo propano, onde o primeiro carbono está ligado ao segundo, o segundo ligado ao terceiro e o terceiro novamente ligado ao primeiro, com mais 2 hidrogênios ligados a cada um desses carbonos para completar as 4 ligações, todos os carbonos nessa estrutura são carbonos secundários, pois estão ligados a 2 outros carbonos. Já no metilpropano, onde a gente tem uma cadeia de 3 carbonos ligados em sequência e o carbono central ligado a mais um carbono, com hidrogênios suficientes para completar as 4 ligações de cada um desses 4 carbonos, tanto os carbonos do começo e do fim da cadeia, como o carbono da ramificação, que está ligado ao carbono central, são carbonos primários. Já o carbono central, que está ligado a 3 outros carbonos, é um carbono terciário. No metilciclobutano, onde a gente tem um ciclo de 4 carbonos ligados entre si. Primeiro carbono ligado ao segundo, segundo ligado ao terceiro, terceiro ligado ao quarto, quarto novamente ligado ao primeiro, e neste primeiro carbono nós temos um outro carbono ligado a ele sem fazer parte do ciclo, e completados os hidrogênios para que cada carbono faça 4 ligações. Nesta substância, o carbono da ramificação, que não faz parte do ciclo, é um carbono primário. O primeiro carbono que faz parte do ciclo, mas que também tem aquela ramificação ligado a ele, é um carbono terciário, pois está ligado a 3 outros carbonos, e os demais carbonos do ciclo que não têm ramificação são carbonos secundários. Só estão ligados a outros 2. No 2,2 dimetilpropano, onde nós temos uma cadeia de 3 carbonos e do carbono central sai a ligação para 2 outros carbonos, então é como se ficasse um carbono no centro ligado a outros 4 carbonos que só estão ligados a hidrogênios para completar as 4 ligações. O carbono central é quaternário, está ligado a 4 outros carbonos, e os carbonos das extremidades são carbonos primários. No 1,1 dimetilciclopentano, nós temos um ciclo de 5 carbonos ligados entre si. Então, o primeiro carbono ligado ao segundo, segundo ligado ao terceiro, terceiro ao quarto, quarto ao quinto, quinto novamente ligado ao primeiro, fechando o ciclo. E neste primeiro carbono do ciclo, nós temos 2 outros carbonos ligados que não fazem parte do ciclo. Completados os hidrogênios para que cada carbono tenha 4 ligações covalentes, os carbonos da ramificação, que não fazem parte do ciclo e estão ligados ao primeiro carbono, são carbonos primários. O primeiro carbono do ciclo, que além de fazer parte do ciclo, ainda tem 2 ramificações, é um carbono quaternário, está ligado a 4 outros carbonos, e os demais carbonos do ciclo são carbonos secundários, só estão ligados a 2 outros carbonos.
E pode até parecer besteira esse tipo de classificação, mas não é não. Se você lembrar lá da cinética química, para acontecer uma reação química, precisa haver uma colisão com orientação adequada e energia suficiente. E já dá para ter uma ideia, olhando para essas moléculas aí, que os carbonos quaternários, que estão ligados a 4 outros carbonos, têm a guarda praticamente fechada para uma colisão. É mais difícil haver a colisão de uma outra molécula com aquele carbono. Os terciários são relativamente fechados também, mas um pouco menos. E nessa sequência ainda vem os secundários e os primários, que são mais abertos para sofrer colisão. E isso tem a ver com o fato de que os átomos de hidrogênio são pequenininhos se comparados com o carbono. Então não tem o mesmo efeito estar ligado a um hidrogênio e estar ligado a um carbono, do ponto de vista de avaliar como aquele carbono está mais suscetível ou menos suscetível a sofrer uma colisão. Deste modo, essa classificação dos carbonos pode nos ajudar a prever se uma reação vai ocorrer ou não vai ocorrer, ou se vai acontecer em uma parte da molécula ou outra parte da molécula. Classificados então os carbonos, é hora então da gente dar uma olhadinha nas cadeias de carbono. E a química orgânica é uma área da química que conta com uma diversidade enorme de moléculas, já que cada carbono pode ter até 4 ligações, ser ligado a 4 átomos diferentes, e que é possível você ter uma diversidade enorme de cadeias de carbonos, com mais ou menos carbonos. Então pode ser interessante a gente classificar essas cadeias em alguns grupos, tanto para entender alguma informação que alguém está passando para a gente, seja no enunciado de exercício ou mesmo na análise de algum problema concreto, e também porque algumas dessas classificações podem diferenciar as propriedades e a reatividade de uma determinada substância. E a primeira diferenciação que nós faremos será entre cadeias de carbono abertas e cadeias de carbono cíclicas ou fechadas. Dentre as cadeias abertas, nós vamos diferenciá-las entre saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas e normais ou ramificadas. Já nas cíclicas, a diferenciação inicial será entre aromáticas e alicíclicas, não aromáticas, sendo as aromáticas classificadas em polinucleares ou mononucleares e as polinucleares em polinucleares de núcleos isolados e de núcleos condensados. Já as alicíclicas serão classificadas como saturadas ou insaturadas, do mesmo modo que a gente já fazia para as abertas, a mesma coisa também para as homocíclicas e para as heterocíclicas, assim como a gente dividia entre homogêneas e heterogêneas nas cadeias abertas, e entre normais e ramificadas, do mesmo modo que para as cadeias abertas. E a primeira classificação é mais ou menos evidente. Os átomos formam um ciclo ou não formam um ciclo? A cadeia é aberta ou a cadeia é fechada? E as cadeias abertas são aquelas que pelo menos têm 2 extremidades, 2 pontas. Como aqui no exemplo, uma cadeia que tem um carbono ligado a 3 hidrogênios e ligado também a um outro carbono. Este segundo carbono faz uma ligação dupla com um oxigênio e uma ligação simples com outro carbono, que está ligado também a 2 hidrogênios. Este outro carbono está ligado a mais um carbono com 2 hidrogênios e também está ligado a um nitrogênio, que por sua vez está ligado a 2 hidrogênios. Essa cadeia é uma cadeia aberta, ela não se fecha em si mesma. Por outro lado, a outra substância apresentada, nós temos evidentemente um ciclo. Temos um carbono ligado a 2 hidrogênios e também ligado a um outro carbono, que também tem 2 hidrogênios ligados a ele. Este outro carbono está ligado a mais um carbono com 2 hidrogênios e está ligado também a um enxofre. Este enxofre está ligado ao primeiro carbono citado, formando um ciclo, um anel de átomos. E esta segunda classificação tem nomes um pouco diferentes do que nós estamos acostumados. As cadeias vão ser classificadas entre saturadas ou insaturadas. E o que é uma cadeia saturada? É aquela onde os carbonos fazem apenas ligações simples entre si, e não duplas e nem triplas. Você lembra que as ligações π meio que tomavam vagas dos hidrogênios na hora de se ligar com os carbonos? Se por um acaso não lembra, dá uma olhada no vídeo sobre a contagem dos hidrogênios, tá? Mas se tiver ligação π entre 2 carbonos, aí ainda cabem mais hidrogênios na molécula. Se por um acaso você quebrar a ligação π, abrindo vaga para esses hidrogênios adicionais. Mas se não tiver ligação π entre carbonos, a molécula já é saturada, não tem como colocar mais hidrogênio nela.
E aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos uma molécula onde há um nitrogênio com uma ligação tripla com um carbono. Este carbono está ligado a outro carbono, que por sua vez está ligado a um hidrogênio, um carbono com 3 hidrogênios e um outro carbono. E este último carbono, por sua vez, faz uma ligação dupla com o oxigênio e simples com o hidrogênio. Esta cadeia carbônica é uma cadeia saturada. E aí você poderia me perguntar, mas poxa, tem uma ligação tripla de um carbono com um nitrogênio e uma ligação dupla de um carbono com oxigênio. Sim, é verdade que tem essas ligações, mas entre carbonos eu tenho apenas ligações sigma, apenas ligações simples. Já na segunda molécula de exemplo, nós temos um carbono ligado a 3 hidrogênios e ligado também a um segundo carbono. Este carbono está ligado a um hidrogênio e também faz uma ligação dupla com outro carbono que tem 2 hidrogênios. Nesta molécula, há ligação dupla entre carbonos. Na ligação dupla, uma das ligações é sigma e a outra ligação é pi, sendo suscetível a uma quebra dessa ligação pi para entrarem mais hidrogênios, para saturarem esta molécula, esta cadeia carbônica. E você provavelmente já ouviu falar em gorduras saturadas e gorduras insaturadas. As gorduras saturadas possuem apenas ligações simples entre átomos de carbono e são mais difíceis de serem metabolizadas pelo nosso organismo. Já as insaturadas vão apresentar as ligações pi, ligação dupla, por exemplo, e vão ter aquele excesso de elétrons na superfície da molécula devido à ligação pi, o que é um prato cheio para espécies químicas que têm afinidade por elétrons reagirem com essa molécula e transformarem em outra substância. E a classificação aqui em cadeias homogêneas ou cadeias heterogêneas envolve a existência ou não de heteroátomos, átomos que não sejam carbonos, entre os carbonos. Aquelas moléculas que não possuem heteroátomos correspondem a cadeias homogêneas, e as que possuem heteroátomos a cadeias heterogêneas. E eu peguei aqui 2 exemplos, os 2 que possuem átomos que não são carbono nem hidrogênio. Mas a primeira delas, que tem um carbono com 3 hidrogênios ligado a um carbono. Esse carbono faz uma ligação dupla com oxigênio e uma simples com outro carbono, que possui 2 hidrogênios ligados a ele e também faz outra ligação simples com mais um carbono com 2 hidrogênios. Este último carbono, por sua vez, faz uma ligação simples com um nitrogênio, que tem 2 hidrogênios ligados a ele também. E esta cadeia é uma cadeia homogênea, mesmo tendo esse átomo de oxigênio e esse átomo de nitrogênio aí nela. Só que esses átomos não estão entre os átomos de carbono, não estão separando átomos de carbono entre si. Já no segundo exemplo, nós temos um carbono ligado a 3 hidrogênios, que faz uma ligação simples com um oxigênio. Este oxigênio está ligado a outro carbono, que tem 2 hidrogênios ligados a ele, e este último carbono, por sua vez, faz uma ligação com outro carbono, que tem 3 hidrogênios ligados a ele. Esta, sim, é uma cadeia heterogênea, pois o átomo de oxigênio está entre átomos de carbono, está separando átomos de carbono. E a classificação entre cadeias normais ou cadeias ramificadas também é relativamente simples. Você consegue ir seguindo pelas ligações químicas de um carbono por outro e passar por todos os carbonos da cadeia, ou você não consegue fazer isso e precisa voltar para cobrir algum outro carbono que esteja participando de alguma ramificação. Mas é sempre muito bom prestar bastante atenção, porque às vezes o modo como uma cadeia carbônica está desenhada pode te levar a alguma confusão. E um outro modo da gente analisar se uma cadeia é normal ou se uma cadeia é ramificada é verificar os tipos de carbono que nós temos. Em uma cadeia normal, todos os carbonos serão ou primários ou secundários. Em uma cadeia ramificada, pelo menos um carbono será terciário ou quaternário. E a primeira cadeia, nós temos um carbono ligado a 3 hidrogênios e ligado também a um segundo carbono. Este carbono tem 2 hidrogênios ligados a ele e está ligado também a um terceiro carbono, que também tem 2 hidrogênios ligados a ele e vai se ligar também a mais um carbono com 3 hidrogênios ligados a ele. Os 2 carbonos da ponta são carbonos primários. Os 2 carbonos do miolo da cadeia são carbonos secundários. Nenhum terciário nem quaternário. Além disso, eu consigo seguir com um lápis pelas ligações covalentes, passando por todos os carbonos, sem ter que fazer nenhum retorno. Já no segundo exemplo da cadeia ramificada, que nós temos um carbono ligado a 3 hidrogênios.
Este primeiro carbono está ligado a um segundo carbono da cadeia que tem um hidrogênio e está ligado a um outro carbono com 3 hidrogênios. Ainda no segundo carbono, ele está ligado a mais um carbono que está ligado a 2 hidrogênios e a um carbono com mais 3 hidrogênios. Nesta molécula, nós temos um carbono terciário, o que já indica para a gente que ela é ramificada. E além disso, não há nenhum caminho que eu faça passando por todos os carbonos sem que eu tenha que fazer algum tipo de retorno, seja vindo da ponta mais distante da ramificação, como eu fiz, seja vindo da ponta mais próxima da ramificação. Mas eu chamo a atenção para vocês do seguinte: o modo como as moléculas são desenhadas, sejam elas normais ou ramificadas, mesmo se tratando de cadeias normais, não necessariamente ela vai aparecer retinha como eu apresentei para vocês. E mesmo neste primeiro exemplo, eu poderia ter desenhado essa mesma cadeia normal, sem ramificação nenhuma, ao invés de colocando os 4 átomos de carbono alinhados, com um dos átomos de carbono das pontas apontando para cima, saindo da linha da molécula. Isso não faz da molécula ramificada coisa nenhuma. Na verdade, como nós já vimos no nosso vídeo anterior, as ligações sigma possuem liberdade de rotação. Então uma molécula, mesmo que não ramificada, mesmo que normal, pode se torcer e retorcer de diversas formas. Mas a sequência dos átomos seguindo pelas ligações químicas é a mesma. E agora, nós passamos da classificação das cadeias abertas para a classificação das cadeias fechadas, ou cíclicas. E a primeira diferenciação está na classificação entre aromáticos e alicíclicos. Os nomes são meio estranhos, podia ser aromáticos e não aromáticos. Mas se você estiver com dificuldades de identificar o que é um composto aromático, dá um pulinho no vídeo anterior, que falava dos compostos aromáticos, que aí eu acho que essa diferenciação vai ficar um pouco mais evidente para você. E na classificação de cadeias cíclicas, entre cadeias aromáticas e cadeias alicíclicas, que às vezes são também chamadas de não aromáticas, é muito mais simples de perceber o significado. Nós vamos, na maioria das vezes, nas abordagens do ensino médio, identificar que uma cadeia é aromática se ela tiver um anel benzênico, mesmo que tenha outras coisas penduradas ali. Tem esse anelzinho de 6 carbonos, com 3 ligações duplas alternadas com 3 ligações simples, pode considerar que é aromático. Mas como eu disse lá naquele último vídeo, não é só quando se tem anel benzênico que o composto é aromático, existem outras situações também, mas no ensino médio a gente acaba dando mais atenção para esses casos. E o composto que não é aromático é o alicíclico. Ele continua sendo um cíclico, nós estamos classificando compostos cíclicos, mas não apresenta aquela ressonância que confere uma estabilidade extra às moléculas. Do ponto de vista das propriedades químicas, as substâncias aromáticas são muito mais difíceis de reagir do que as substâncias alicíclicas. Esse ciclinho aqui, então, com 3 carbonos e uma ligação dupla ainda, isso aqui deve reagir fácil, que é uma beleza, muito pouco estável. Já o aromático não, você normalmente precisa de condições mais rigorosas para essa reação acontecer. Os ciclos aromáticos, por sua vez, podem ser divididos em mononucleares ou polinucleares. Mononuclear quando tem apenas um anel aromático e polinuclear quando tem 2 ou mais anéis aromáticos participando daquela molécula. E aqui só os prefixos mono e poli já te ajudam a matar a charada. Os polinucleares, que têm mais de um núcleo aromático, podem ser isolados ou condensados. Eles serão condensados quando os 2 anéis aromáticos estiverem unidos. E, na verdade, quando houver a possibilidade da ressonância daqueles elétrons π que dão a estabilidade das moléculas aromáticas envolver os pares de elétron dos 2 ou mais núcleos que estiverem envolvidos. Já nos núcleos isolados, não. Você tem ou uma liberdade de rotação ou um não alinhamento dos orbitais perpendiculares aos núcleos aromáticos de um anel e de outro anel, de um modo em que não há conversa entre os elétrons da nuvem π aqui dos aromáticos, de um ciclo e de outro ciclo. E agora nós vamos considerar as moléculas cíclicas que não são aromáticas. E a classificação daqui em diante vai ser muito parecida com o que nós fizemos para as cadeias abertas. E as moléculas alicíclicas, os ciclos ali que não são aromáticos, podem também ser classificadas em saturadas ou insaturadas, e serão saturadas quando tiverem apenas ligações simples entre carbonos, de um jeito que não dá mais para entrar oxigênio para fazer ligação com os carbonos. E insaturadas quando há ligação dupla ou ligação tripla entre carbonos, permitindo que por meio de uma reação química sejam quebradas as ligações π
e possam entrar mais hidrogênios na cadeia carbônica. Do mesmo jeito que as cadeias abertas poderiam ser homogêneas ou heterogêneas, as alicíclicas poderão ser homocíclicas ou heterocíclicas. Serão homocíclicas quando não houver heteroátomo, um átomo diferente de carbono, entre os átomos de carbono desse ciclo, e serão heterocíclicas quando no ciclo houver algum átomo que não seja carbono participando também desse ciclo. Como no exemplo onde se tem um enxofre, este enxofre está ligado a um carbono com 2 hidrogênios, este carbono a um segundo carbono com 2 hidrogênios, este carbono a mais um carbono com 2 hidrogênios e este último carbono ligado novamente ao enxofre. É um ciclo que possui um heteroátomo participando do ciclo, o átomo de enxofre. E por fim, as cadeias alicíclicas também poderão ser normais ou ramificadas. E serão normais quando tiverem apenas carbonos secundários, como no exemplo onde nós temos um ciclo de 4 carbonos ligados entre si, completando os hidrogênios para dar 4 ligações cada um, que é uma molécula alicíclica normal. Já se eu tenho um ciclo de 3 carbonos ligados entre si, e um desses carbonos possui uma ramificação, possui um carbono que não faz parte do ciclo ligado a ele, a cadeia é ramificada. Na alicíclica normal, eu tenho apenas carbonos secundários. Na alicíclica ramificada, eu tenho pelo menos um carbono terciário, que é aquele que faz parte do ciclo e tem também uma ramificação pendurada nele. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E no nosso próximo vídeo de Química Orgânica, nós vamos falar sobre os princípios da nomenclatura dos compostos orgânicos, assim como da determinação de qual é a cadeia principal em um composto orgânico. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!